Vamos lá. Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais uma semana de revisão para o Enem. Hoje a gente começa geometria, então vamos ter 2 aulões de geometria, hoje e amanhã. Vou me apresentar, tem carinhas novas. Eu me chamo Paula, praticamente todo mundo já está me chamando de Paulinha. Eu sou formada em licenciatura em matemática e sou pós-graduada em educação matemática. E atualmente eu estou no faz 2 anos e agora eu estou com geometria, mas meu filhinho foi álgebra o ano passado e esse ano eu estou atuando como professora de geometria. E para essa semana, trouxe exercício, né, gente? Trouxe exercício para vocês, mas vamos conversar um pouquinho o que vocês lembram de geometria, o que vocês lembram, o que vocês estão com mais dificuldade, o que vocês têm mais facilidade, para a gente ver o que a gente trabalha hoje e o que trabalha amanhã. Vamos conversar um pouquinho antes da gente começar os exercícios? E aí, o que vocês lembram? Pode falar, Laura. Professora, eu ainda tenho dificuldade naquele negócio de circunscrito, inscrito, apótema. Esse daí foi um dos que eu mais tive dificuldade. Eu vou anotar ele aqui. Eu vou procurar as questões de Enem para a gente para amanhã para ele, beleza? Circunscrito. Figuras. Escritas e circunscritas. Alguém mais? Quer falar? Mais algum exercício? Oi. Eu, por exemplo, eu tô com dificuldade, por exemplo, nos triângulos. Eu acho que eu confundo todos, assim. O isósceles, o equilátero até eu consigo identificar, mas na hora que eu vou fazer o exercício, eu acabo me perdendo bastante. Tá. Triângulos, temos um exercício de triângulos hoje, então já dá pra gente dar uma olhadinha e trago mais amanhã. Alguém mais? Querem se expressar? Minha maior dificuldade assim, é lembrar as fórmulas de geometria espacial, sabe? De cilindro, volume. Eu tenho muita dificuldade de lembrar. Vamos trabalhar com isso hoje também. Fórmulas, geometria espacial. Temos exercício de geometria espacial hoje. Círculos. Círculos. Certo. Ok. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, pode perguntar. Vamos falando. Estou anotando para os nossos exercícios. Isso, pessoal. Quem não é... Acho que tem pessoal externo do Nubo também, fique à vontade, pode falar, tá? Pode conversar comigo, eu sou gente boa, sou legal. Né, gente? Eu sou legal. Podem vocês falar. Se eu for chata também, pode falar, professora, você é muito chata. Não, eu sou chata, né, Júlia? Quando eu quero, eu sou. Mas vamos lá. Eu gosto, assim, de conversar com vocês, porque eu quero entender o que vocês estão com dificuldade, para conseguir tentar tirar as dúvidas de vocês pro Enem. Então, agora é hora de falar. Nós temos 2 aulas hoje, 2 aulas amanhã, e vamos caminhando nisso. Eu sou uma pessoa também, gente, para quem não me conhece, eu não gosto de dar nada pronto. Eu gosto de fazer vocês pensar comigo, porque eu acho isso importante, vocês ir raciocinando, pensando junto, a gente discutindo junto, porque lá no Enem eu não vou estar lá para fazer para vocês, por vocês, mas vocês vão lembrar de alguma coisa de mim, vocês vão lembrar. Ou que eu falei aquilo que caiu no Enem, ou a professora esqueceu disso. Alguma forma, vocês vão lembrar de mim lá no Enem. Então, eu espero que seja assim, a professora falou disso. Nossa, ela deu um exercício parecido. Então, assim, né? Certo. Tem um pouquinho de dificuldade de análise combinatória. Tá. Ô, Ingrid, depois eu deixo meu contato
Estou lá no grupo de revisão também. Se você quiser me chamar, posso te ajudar, separado de análise combinatória, mas temos o professor de amanhã também, deve falar isso para vocês. Amanhã vocês têm, né? A aritmética. Então, o professor de aritmética deve trabalhar um pouquinho com vocês isso, mas se caso depois quiser alguma ajuda, estou à disposição também. Matemática em geral, por mais de 3 anos, então tem dificuldade em quase toda a matéria. Beleza, Natália. Então, assim, a gente vai conversando, você vai tirando as suas dúvidas, e depois também, se quiser me chamar no WhatsApp, a gente pode conversar mais. Abre um espacinho, um horário, tira as dúvidas de vocês. Ok? A gente vai conversando durante a aula, vocês podem ir falando, pode abrir microfone. Gente, sinta-se à vontade, tá? Vou compartilhar minha tela e vamos trabalhar exercício para a gente ir sanando essas dúvidas de vocês, que vocês ainda têm. Para estar domingo, ó, piadinhos. Beleza? Vou compartilhar com vocês, bonitinho, a minha telinha. Gente, na hora que vocês abrirem o arquivo, vou disponibilizar o PDF para vocês. Eu não sei o porquê que acontece isso, que a hora que eu salvo o arquivo em PDF, ele fica com essa parte em cima em branco. Mas não se assuste se eu baixar um pouquinho o arquivo, que ele vai aparecer os exercícios, certo? Então, primeiro os exercícios, eu trouxe todos de Enem. Peguei desde 2015 até 2022, bem diversificados mesmo, para vocês verem como que estava sendo o Enem. Então, o primeiro exercício, o que ele fala? A figura traz o esboço de uma planta baixa de uma residência. Algumas medidas internas dos cômodos estão indicadas. A espessura da parede externa da casa é de 0,2 metros. E das paredes internas, 0,10. Então, temos uma casinha aqui. Fala o seguinte, sabe-se que na localidade onde encontra esta casa, o imposto, o IPTU, é calculado conforme a área construída da residência. Neste cálculo, são cobrados R$ 4,00 por cada metro quadrado da área construída. E ela quer saber o valor final do IPTU deste imóvel. Então, pense um pouquinho, tentem fazer, e depois eu explico para vocês. Pode ser? 2 minutos, 3 minutos? 5h25? Vocês querem um tempinho ou vocês querem discutindo junto a questão? Faz junto. Mas vocês vão me ajudar? Se eu souber, sim. Pessoal, o que vocês acham? Quem quer um tempinho? Quem quer que vai discutindo junto, levanta a mão. Quem quer um tempo? Levanta a mão. Quem quer fazer junto? Levanta a mão. Vocês são espertinhos. Vocês são lindos. É que a gente já está cansado de estar resolvendo questão sozinho. Vamos pensar junto. O que vocês acham que a gente tem que fazer nesse exercício, então? Primeira coisa. Pode falar, Ana Júlia. O que vocês acham, gente? Ô, prof, primeiro eu ia verificar se tudo... Ai, desculpa, Laura. É que eu ia verificar... Fala. É que eu ia verificar primeiro se tudo tá, tipo, na mesma unidade de medida, né? Você não precisa Sim. converter nada. Unidades de medidas. Isso mesmo, atenção, gente. Unidades e medidas para resolver exercício, todas na mesma unidade. Unidade diferente, vamos converter as unidades para
poder estar tudo igual, para na resposta final dar certo. Certo, conversão de unidades. O que mais? Verifiquei as unidades, está tudo ok. E agora? Pode falar, Laura. Professora, eu pensaria o seguinte: se a obra é cobrada por metro quadrado de construído, eu pensaria em olhar as metragens. Por exemplo, a cozinha tem 3 metros, aí o quarto B tem 3. Então, elas juntas formam 6 metros ali. Aí depois eu olharia para a parte do lado, né? Tipo, o quarto B é do mesmo tamanho que a cozinha. Aí eu tenho 4 metros. Aí lá no banheiro eu tenho 2 e lá eu tenho 4,4 metros no quarto A. Aí eu já somaria tudo isso. Aí eu só iria multiplicar, porque como é um retângulo, a fórmula seria a base e o lado, né? Aí eu acharia o metro quadrado. Aí depois disso eu só multiplicaria pelo valor de 4 lá e eu descobri o preço do IPTU. Isso. Então, primeiro vamos calcular a área do nosso retângulo, da nossa área que foi construída. Base vezes altura, vezes 2, base menor. Rayane, essa fórmula é base maior mais base menor vezes 2 dividido por 2, mas qual é essa fórmula? Professora, eu sempre confundo com o Retângulo. Era para ser Base vezes altura. Aqui. Essa fórmula é mais ou menos a fórmula do trapézio, porque é base menor mais base maior vezes altura dividido por 2. Esse é o trapézio. Mas o retângulo, base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Então, a gente tem aqui. Vamos pegar aqui, ó. Eu tenho o comprimento. Aqui, a minha base, vou chamar isso aqui de base, ó. Isso aqui de base. E aqui, o meu L de largura. Ou de altura, ou H de altura. Então, base B vezes L. Primeiro, eu tenho que encontrar quanto que vale o B e quanto que vale o L. E depois eu jogar na fórmula do meu retângulo, que é a área dele, é B vezes L, ou seja, a base vezes a largura, o comprimento vezes a largura. Para isso, eu tenho que somar aqui. Ah, a cozinha vale 3, o quarto vale 3. Ah, então o meu B vale 6? Isso, gente? É? Não, Ai, não, peraí, eu endoidei, eu confundi com a junção de não é. tudo. Por que não é? Alguém sabe me falar? Porque eu Por que teria que não? fazer dentro do quarto. Porque ele me traz uma questão importante. A parede externa vale 0,2. A parede interna vale 0,10. Então, a gente tem que somar as paredes também. Então, aqui, ó. Vou parar aqui. Alguém fez alguma coisa? Então, eu vou ter que somar aqui, ó. Não posso esquecer dela. Eu tenho essa parede externa. A parede externa, 0,20. Então, 0,20 mais 3 da cozinha, mais 0,10 da parede interna, mais 3 do quarto, mais 0,2 da parede externa. Então, 3 mais 0,2, 0,1, 0,2. Dá 0,5, 3, 6,5. Isso é a minha base. E a minha lateral aqui? A mesma coisa, não posso esquecer das paredezinhas, ó. Então, a parede externa, 0,20, mais 4,4 do quarto, o banheiro, mais 0,10, 0,1 da parede interna, 2 do banheiro, 0,1 aqui, mais, aqui é a mesma metragem da cozinha, 4 metros. Aí, eu vou encontrar isso daqui, ó. 0,2, 0,1, 0,3, mais 0,1, 0,4, mais 4,4, 4,4, mais 2, mais 4, mais 0,4. 8,
2, 6, 10, 10,8. Isso, gente? Alguém fez essa conta? 10,8? Eu acho que não, gente. Eu acho que é 11. 4,4 mais 4, 8,4. Mais 2, Eu fiz na 10. calculadora e deu. Deu isso? Deu isso na calculadora. Não tá faltando nada? Será que não? Tá. 10, quanto tá falando, Peraí, Cláudia? foi 4, mas eu acho que tá faltando mais um 0,2 aqui de fora. Ó, 0,2. 2, 0,2. Tá faltando mais um 0,2. Mais 0,2. Então, temos 2 0,2, 2 0,1, um de 2 metros, um 4,4 e um 4 metros. Isso? Alguém, por favor, pode fazer essa conta para mim? Vai dar 11, Se é mais 0,2 estava dando 10,8, não vai dar só 11? isso. Beleza. Agora, a gente tem a base e a altura. Então, a área vai ser 6,5 vezes 11, que vai dar 65. Acho que é 71,5. Ou 70. É. 71,5? Aham. 71,5. Aí, beleza, chegamos a 71,5. A nossa área. Mas nós temos que encontrar o quê? O valor do IPTU. E quanto que ele cobra por área? R$ 4 por metro. Então, aqui deu 71,5 metros quadrados. Então, R$ 4 por metro quadrado. Então, vamos pegar esse valor aqui e multiplicar por 4. 71,5 vezes 4. 5 vezes 4, 20. 4 vezes 1, 4. 5, 6. 7 vezes 4, 28. 286? Alguém faz essa conta para mim para ver se deu certo? Letra E. Sim, é isso. Letra E, 286. Então, lembre-se de calcular a área do imóvel total e, no final, multiplicar pelo valor do meu IPTU, certo? Alguma dúvida? Prof, aí na base. Tem porque assim, 2 vezes 0,2 e o 0,1 só tem uma vez. Porque aqui, ó, quando a gente olha aqui dentro, eu tenho aqui a minha base. O que é a base? Vou pegar uma cor diferente aqui. Desenhar. Não tem aqui, não. Eu tenho daqui até aqui, a cozinha e o quarto, certo? Eu tenho duas paredes externas, essa e essa. E a parede interna, eu tenho só aqui no meio, ó. Só essa daqui, ó. Por isso que eu usei só uma vez 0,1, 0,10. Porque eu tenho só uma parede aqui, ó, interna. Aqui, na lateral, eu usei duas, porque eu tenho essa parede e essa parede aqui, interna. E 0,20, eu usei 0,2 por causa dessas duas de fora aqui da minha casa. Entendeu? Sim, entendi. Obrigada. Podemos ir para o próximo, gente? Pode sim. Pode, então vamos lá. Próxima questão. Gente, essa questão é maravilhosa. Essa questão, a gente vai lembrar um pouquinho sobre o nosso círculo trigonométrico. Vocês lembram do nosso círculo trigonométrico? Eu falei para vocês que ele ajuda a gente fazer muitas contas, facilita a nossa vida. E nessa questão, a gente vai usar ele, traumatizante lá.
Aqui nessa questão, vocês não precisam fazer nenhuma conta nessa questão. Vocês vão só interpretar o que o exercício está me pedindo. Ela não precisa de conta. E o círculo trigonométrico, a gente lembra dele que ele anda anti-horário. Eu começo aqui, 90 graus em cima, aqui 0 graus, 180. Não precisa lembrar de seno e cosseno aqui não, deixa isso quietinho, não guardadinho ali para outro exercício. Então, vamos lembrar só do nosso círculo, certo? E aí, esse exercício, o que ele fala? No jogo mostrado na figura, uma bolinha desloca somente de duas formas. Ao longo de linhas retas ou por arcos da circunferência. Olha os arcos do meu círculo trigonométrico aqui, da minha circunferência. Centrados no ponto O. Então, eu tenho meu ponto O aqui, ó. Aqui, meu ponto O. E os raios variando de 1 a 8. Então, os raios daqui na minha circunferência. Lembrando que lá no meu círculo trigonométrico, qual que é o meu raio? Qual que é o meu raio no meu círculo trigonométrico? É pi? O seu microfone está desligado. É eu, né, gente? Tem que acontecer isso. Qual que é o raio do meu círculo trigonométrico? Que eu vai do 0 até pi. Qual que é esse raio? Qual que é esse raio? 1. Pi, né? Isso, Ah, tá. 1. Isso, o raio é 1. Então, o círculo trigonométrico, o meu raio é 1. Círculo trigonométrico, raio 1. Nessa circunferência aqui, ele tem até 8, mas vamos usar um pouquinho do meu círculo trigonométrico para a gente calcular o ângulo, certo? E aí, durante esse jogo, a bolinha que estiver no ponto P deverá realizar a seguinte sequência de movimentos. 2 unidades no mesmo sentido utilizado para ir do ponto 0 até o ponto A. Então, vamos lá. Primeira coisa, 2 unidades. Eu tenho aqui, do meu ponto O até o meu ponto A, ele anda nesse sentido aqui, certo? Subindo. Então, esse ponto P, ele vai ter que subir 2 unidades. Então, ele vai parar aqui, ó. Se ele está no raio 4, ele subiu 2, ele vai parar no raio 6. E no sentido anti-horário, um arco de circunferência cujo ângulo é de 120. Mas como que eu vou chegar nesse ângulo de 120? Alguém sabe como que eu vou chegar nesse ângulo de 120? Eu vou andar sentido anti-horário. Mas aonde que eu vou parar? Qual ponto que eu vou parar? O que a gente tem de conhecimento do nosso círculo, se eu pegar aqui, ó, esse central, vou pegar de outra cor. Aqui, vermelho. Esse central aqui, ó. Aqui, meu eixo central mede 90, certo? E eu tenho 3 eixos aqui. Então, cada espacinho aqui mede 30. Ou seja, cada arco aqui, ó, mede 30 graus. Eu preciso chegar num ângulo de 120. Círculo trigonométrico anti-horário. Daqui eu vou andar anti-horário. Então, se ele tá aqui, parado aqui, eu vou voltar para cá. Anti-horário. Ele vai no ponto F. Exatamente. Por quê? Ele tá aqui. Então, eu andei 30, eu andei 30, 60, eu andei 30, 90, e eu andei 30, 120. Ele vai parar aqui. Então, a resposta, letra D. Ponto F. E aí, gente? Que acharam? Laura, eu lembrei de você na hora que eu estava fazendo exercício de gravação. Essa questão é um babado. Ai, meu Deus. A minha imagem do computador ou aqui no... Não, a do computador, quando você tá com a câmera ligada. Você... na hora que eu tô desenhando aqui?
Ai, Não, isso, fica a imagem invertida. Pensa da cabeça para cima, sentido anti-horário. Se minha cabeça fosse o meu eixo das abscissas, meu eixo X, e eu vou sentido anti-horário, eu vou subir para o sentido da minha cabeça. Certo? Aí dá certo. E se fosse do corpo para baixo, aí desce sentido horário. Como se fosse um relógio, pensa num relógio. O eixo de 12, aí você tá voltando para trás. Tá lá no 3, você tá voltando para chegar no 12 em si. Ah, entendi. Obrigada. Certo, gente? Posso continuar? Pode sim. Podemos? Meu Deus, que tristeza, triângulo. Essa questão tá aí um pouquinho de triângulo. O que a gente lembra de triângulo? Lá em triângulo, a gente tem as classificações de triângulos, quanto aos ângulos e quanto aos lados. Aqui vamos usar somente quanto aos lados. Não vamos usar classificação aqui quanto aos ângulos, porque a gente não precisa disso. Qual que é a classificação do nosso triângulo quanto aos lados? Meu triângulo isósceles. Quantos lados eles têm? Qual a classificação dele? Alguém me sabe? Sabe me dizer? Ele tem 2 lados iguais. 2 lados iguais, triângulo isósceles. Triângulo equilátero. Todos os lados iguais. E triângulo escaleno? Todos os lados diferentes. Isso. Classificação do meu triângulo quanto aos lados. E aí, o que fala o meu exercício? As luminárias para um laboratório de matemática são fabricadas em forma de sólidos geométricos. E uma delas terá a forma de um tetraedro truncado. Esse sólido é gerado a partir de secções paralelas, ou seja, de cortes, nas faces de um tetraedro regular. O que significa uma figura regular? Eu falei isso, gente. O que significa uma figura regular? Quem lembra? Que a gente está falando de E tem os mesmos ângulos internos? mesmos ângulos, mesmos lados. Ah, tá. Se todos os ângulos são iguais, quer dizer que todos os lados também, consequentemente, Sofia, são iguais. Isso. Se eles são iguais, ele é formado por um triângulo Equilátero. equilátero. Então, esse tetraedro regular, ele é formado por triângulos equiláteros. Então, a gente tem as faces. O que são as faces? Essa partezinha aqui, ó, pintada. Quantas faces a gente tem nesse triângulo? Então, a gente tem essa parte da frente, essa parte aqui, essa parte de trás e essa parte de baixo. Quantas faces? 3, 4, com a de baixo. 4 faces. Certo? Meu computador tá carregando, gente, por isso que eu parei de escrever. A gente tem 4 faces. E quantos vértices temos nesse triângulo? 4. Então, temos 4 faces. O que são os vértices? Os pontinhos aqui, ó, gente, ó, que liga eles. São os vértices. 4 vértices. Isso do meu triângulo principal. E ele vai ser cortado. Cortei ele, virou isso daqui. Já assumiu um vértice. Aí ele vai ser cortado. Para essa luminária, as secções serão feitas de maneira que cada corte é 1/3 das arestas seccionadas. São removidas. Tá vendo aqui, ó? Por que é 1/3? Porque se ele é regular, esse lado mediar, esse lado mediar, esse lado mediar, mediar, mediar. Se eu 1/3, quer dizer que eu cortei o meu lado em 3 partes iguais. Então, A sobre 3, esse pedacinho. Das arestas são removidas. Uma dessas secções está de cá. Uma das são aqui. Só que todas as arestas de todos os cantinhos serão removidas. E ele vai falar o quê? Essa luminária terá por faces. Vamos lá, então. Eu vou cortar aqui. Qual figura que vai formar? Ele está cortando aqui. Ele vai cortar esse cantinho, ele vai cortar esse cantinho, vai cortar esse cantinho. Vamos desenhar um triângulo aqui. Se ele está cortando aqui, um triângulo, ele corta de cima, sumiu.
Ele corta de baixo, sumiu. E ele corta o outro canto, sumiu. Certo? E agora? Eu vou formar essa figura de preto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, a figura era para formar bonitinha, porque é regular, mas você sabe, professor de geometria, como que é maravilhoso para desenhar, né? Então, imaginação na aula de geometria, como a gente mais usa. Ô, professora, Esse se eu ainda não formar- passei, gente. Pode falar, Laura. então, se cortar desse jeito, então as faces grandonas vão formar hexágono, né? Porque vai ter 6 lados. Hexágono. Isso, é que as faces grandonas vão formar quantos hexágonos? 3, Não. Porque eu tô 4. cortando da Ah, é base. embaixo. 4. Verdade, eu tinha esquecido a base. Só que, lembra que ele é uma figura regular, então vai ser hexágonos regulares, certo? Porque ele não vai deixar de ser uma figura regular. Mas eu cortei também. Quantos triângulozinhos aqui eu cortei regulares aqui, ó? Quantas faces? 4. 4. São triângulos, né? São regulares, porque são todos do mesmo tamanho. A sobre 3. Aqui eu cortei A sobre 3. Aqui eu cortei A sobre 3. E aqui eu cortei A sobre 3. Então, eu cortei 4 triângulos regulares. Se eles são regulares, eles são Equiláteros. equiláteros. Letra A. Vocês entenderam o que eu fiz? Deixa eu apagar essa bagunça aqui no exercício. Não, a gente não pode esquecer de contar a base. A base também pertence como se fosse uma face. Ele também é uma face. Porque se eu viro o triângulo ao contrário, ele continua sendo triângulo do mesmo jeito. Aquela face daquela lateral que estava em cima, virou para baixo. Gente, eu trouxe uma coisa para vocês, para a gente resolver um exercício hoje. O que vocês amam. O que é meu amigo? O GeoGebra. Vamos Obrigado, meu Deus! isso no GeoGebra hoje, lá do Enem. Eu trouxe para vocês visualizar, para ficar melhor para vocês entenderem. Então, aqui a gente não esquece de cortar os cantinhos e cortar também da base. Certo? Posso continuar? Alguma dúvida, gente? Tá tudo bem? Pode continuar, prof. Pode continuar? Próxima questão. Enem 2020. No período de fim de ano, um síndico de um condomínio resolveu colocar um poste, uma iluminação natalina, em formato de um cone. Lembrando que a árvore de Natal conforma a figura 1 e a figura 2. Então, essa é a figura 1 e a figura 2. A árvore será feita colocando-se mangueiras de iluminação, consideradas segmentos de reta do mesmo comprimento. Ou seja, daqui até aqui tem um segmento de reta. A partir de um ponto situado a 3 metros de altura no poste até um ponto da circunferência de fixação no chão. De tal forma que esta fique dividida em 20 arcos iguais, ou seja, cada linha aqui vai ter 20. São 20 linhas dessas aqui, ó, de luz, puxando assim. O poste é fixado no ponto C, no centro da circunferência, perpendicular ao plano do chão. Para economizar, eles vão utilizar as mangueiras de iluminação aproveitadas dos anos anteriores, que juntos formam um pouco mais de 100 metros, mas, para ficar mais fácil, decidiram usar somente 100 metros de mangueira. E o restante que sobrou lá, guardaram.
Para que ele atinja o seu objetivo, o raio em metro da circunferência deve ser de... O que vocês pensariam nesse exercício? A Rayane falou chorar. Não chora não, gente. O que vocês pensariam que fazer? Como que a gente poderia fazer esse exercício? Primeira coisa, o que vocês acham? Que tem que achar o raio. Essa é a única coisa que eu sei. Temos que achar o raio. Que ele é maior que 3. Vamos para a próxima questão. Ai, ai. Vamos lá para a próxima questão. Brincadeira, vamos continuar aqui. Temos que achar o raio. E como que eu vou fazer para encontrar o raio disso? Usar a fórmula do cone. E se eu falar para você que não precisa? Aí eu vou dizer, menino, que babado. E se eu falar para você que vamos usar Pitágoras? Não creio. Creio. Ah, Vamos usar Pitágoras. Vamos desenvolver um triângulo nisso? O que é o raio da minha circunferência? dá de fazer, verdade. O que é o Meu raio? Deus. O raio não é o que vem daqui até o centro da circunferência? Ai, gente, ficou tudo... Peraí, deixa eu apagar aqui. Aqui. Daqui até aqui. Isso não é um raio? E aqui? Se eu descer aqui? Isso daqui formou o quê? Um triângulo. Eu quero encontrar isso aqui, o meu raio. Esse azinho aqui. Eu tenho uma altura de 3. E tenho aqui. Quanto que vale aqui? Deixa vocês pensar. Deixa vocês pensar um pouquinho. Peraí, e quanto é a metragem dessa linha de brilhosa da São 100 altura do poste até o metros. final? Aqui, ó. 100 metros, né? Ah, tá. 100 metros. Cem metros no total. Quanto que deu Ai, seu meu ar, Deus. Rayane? Ah, mas se dividir em 20 arcos, então é 5 metros. Isso, Peguei. Rayane. Isso mesmo, Laura. 3, 4 e 5. Aí vocês podem falar assim, mas professora, eu tenho lá um lado de 3, um lado de 5. Mas eu não lembro se o meu outro lado vai dar 4. Esse triângulo, 3, 4, 5 lados, é o triângulo pitagórico. Ele é o famoso triângulo que eu tenho os lados 3, 4, 5. Então, se dois lados tiver um 3, um 4, o outro vai ser assim, se for de 90 graus. Mas se eu não lembrar do meu triângulo pitagórico, que tem os lados 3, 4, 5, faço Pitágoras. Qual que é a fórmula de Pitágoras, gente? 4. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Se eu não lembrar, não tem problema nenhum resolver essa forma. Mas se eu lembrar disso, facilita minha resposta mais rápido. Porque, assim, aqui. Eu tenho aqui, Isabela. Eu tenho que ele vai usar as mangueiras de iluminação. Ele tem 100 metros de mangueira de iluminação. Para dividir para essas fitinhas aqui, ó, para ficar brilhosinhas. Isso aqui, ó. Eu pode ir a abóbora aqui, ó. Isso daqui, ó. Tá vendo isso aqui? Cada linha dessa vai ter uma mangueira. E são 20 linhas no total. E para isso, ele tem 100 metros de mangueira. E ele tem que dividir para 20 linhas de iluminação para formar
a minha árvore. Então, eu pego 100 e divido por 20. 10 dividido por 2, 5. Então, do topo da minha árvore até aqui no cantinho da minha circunferência, embaixo da minha base, vai ter 5 metros de iluminação. Então, aqui, essas mangueirinhas que vão ser descidas na minha árvore vão ter 5 metros de iluminação. Certo? Aí, sim, a gente cai no triângulo pitagórico. De lado 3, 5, o A é o 4. Mas se eu não lembro disso, então eu pego aqui, ó, hipotenusa, sempre o lado que tá de frente com o ângulo de 90 graus. 5 ao quadrado. Os catetos, 3 e cateto A. 3 ao quadrado mais A ao quadrado. Resolvo a minha potência. 5 ao quadrado, 25, igual a 9 mais A ao quadrado. Como eu preciso encontrar o meu A, eu vou deixar ele isolado. Então, vai ser 25 menos 9 igual a A ao quadrado. 25 menos 9 dá 16, igual a A ao quadrado. Então, eu quero o meu A, então o meu A é igual a raiz de 16, então o meu A é igual a 4. Então, se eu não lembrar do meu triângulo pitagórico, que é de lado 3, 4 e 5, se eu não lembrar disso, eu faço o teorema de Pitágoras. Acabou, Rayane, é só isso a questão. Somente isso. Não precisamos fazer mais nada. Se eu já lembrar que eu tenho, quando eu tenho um triângulo de Pitágoras, tem um ângulo de 90 graus, e tem um lado 3 e um lado 5, e eu lembrar que esse triângulo é o pitagórico, que o outro lado vai ser 4, eu não preciso nem fazer conta. Minha tela travou. Aí, voltou. Muito bem. Beleza, terminar de vocês. Vocês são lindos e maravilhosos. Às vezes é uma conta gigante, um exercício gigante, uma questão enorme, o enunciado, para fazer, às vezes, uma conta, e às vezes nem precisa fazer conta. O Enem tem muito disso. São questões grandes que, às vezes, você não precisa fazer nada. Só interpretar a questão. Nada no sentido de conta, tá, gente? Uma dica. Quando eu fazia Enem, eu lia primeiro o enunciado da pergunta e, a partir daí, eu voltava na questão. Porque aí, eu tendo a pergunta em mente, eu posso encontrar a própria resposta naquela questão. Ou só de interpretar a questão depois, eu já sei o que eu vou fazer. Que às vezes não precisa fazer conta. Ou se eu vou usar todos os números, porque a gente já viu aqui em sala que nem sempre preciso usar todos os números que o exercício me dá. Porque tem exercício que me dá tanta coisinha só para confundir minha cabeça. Infelizmente, eles fazem isso com a gente. Pra deixar a gente louquinho. Certo? Tudo bem até aqui? Vocês estão com alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Sim? Não? Tudo certo? Vocês querem continuar direto? Vocês querem mais um exercício e descansar um pouco? Só não se esquece de interromper a gravação, porque tem que fazer 2, tá? Beleza. Saideira para próxima. Então, vamos fazer mais um e depois a gente toma mais uma água, descansa mais uns 5 minutinhos e a gente dá continuidade. Beleza? Porque aí a gente relaxa a memória e vai colocando o que a gente está fazendo aqui. Enem 2022. A luminosidade L de uma estrela é relacionada com o raio e com a temperatura T dessa estrela segundo a lei, gente, não sei falar isso não, de Stanford. Paulinha, Oi.
Desculpa interromper, mas o Wade, acho que ele fez essa questão com a gente. Foi ontem. Entendi. Se quiser passar para a próxima. Nossa, gente. Então tá, né? Como vocês fizeram essa questão? Peraí, deixa eu ver se tem anotado aqui. Então vamos fazer a próxima. Vou achar mais uma questão para vocês. Então eu vou escrever aqui. Realizada pelo professor de álgebra. Aqui. Foi na aula de ontem? Isso. Aula dia 6. 6. 8. Tô indo pro futuro. Tá indo pra amanhã. 6/11. Vou deixar aqui aí, pessoal. A resposta. Vocês podem. Vou deixar marcada a resposta aqui. É a letra D, não é? Acho que é a letra D. D. Letra D. Aí depois o resolução. Se caso depois alguém quiser que refaça, tiver alguma dúvida. Beleza? Vamos para a próxima. Depois eu vou pegar outro exercício para colocar no lugar dele para a gente resolver hoje. Gente, essa é uma questão que tem um texto gigantesco. Mas gigantesco mesmo. E ele quer saber a projeção ortogonal sobre o plano do solo do trajeto percorrido por este visitante. Vamos entender. O Atomil é representado na imagem nos principais pontos turísticos de Bruxelas. Ele foi construído em 58 pela Grande Exposição Mundial depois da Segunda Guerra Mundial, a Feira Mundial de Bruxelas. Trata-se de uma estrutura metálica construída no formato de um cubo. Essa estrutura está apoiada por um dos vértices sobre a base paralela ao plano do Sol e a diagonal do cubo, contendo esse vértice. É ortogonal ao plano da base. Então, a gente tem um plano. Centradas nos vértices desse cubo. Foram construídas 8 esferas metálicas e uma outra esfera foi construída centrada no ponto de interseção das diagonais do cubo. As 8 esferas sobre os vértices são interligadas segundo suas arestas, e a esfera central se conecta a ela pelas diagonais do cubo. Todas essas interligações são feitas por tubos cilíndricos, que possuem escadas em seu interior, permitindo o deslocamento de pessoas pela parte interna da estrutura. Legal, você consegue subir nessa estrutura aqui, gente. Na diagonal ortogonal à base, o deslocado é feito por um elevador, que permite o deslocamento entre as esferas da base e a esfera do ponto mais alto, passando pela esfera central. Considere um visitante que se deslocou pelo interior de Atomil, sempre em linha reta, e seguindo o melhor trajeto entre dois vértices, passando por todas as arestas e todas as diagonais do cubo. Então, ele andou nesse negócio aí. Muito interessante, se puder subir nisso. A projeção ortogonal sobre o plano do solo do trajeto percorrido por este visitante é representada por. Então, aqui é o que a gente fala de projeção ortogonal, quando a gente é visto por cima. Imagina você em pé e bate um sol na sua cabeça, vai projetar sua sombra no chão. E quando faz essa projeção dessa sombra, é o que o exercício quer. Qual que é a sombra desse objeto, desse cubo, se batesse um sol nele? Como que ele ficaria, visto por cima, olhando por cima? Como que ficaria esse objeto? Seria tipo uma pipa? Tipo uma pipa, mas tem que lembrar da
das diagonais dele interna. Hum, Ele é um cubo. Como que é um cubo? Vou trazer o GeoGebra para vocês. Quando vocês pensam, deixa eu abrir ele aqui que eu não abri. As arestas, os vértices, vai ser projetado no cubo. Ele vai ser projetado no... Aqui, ó. Deixa eu pensar aqui. Pensa que aqui, esse aqui é o meu plano, meu chão. E se eu tenho aqui o meu cubo, qual vai ser a sombra? Se eu pegar uma luz... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês verem uma coisa. Deixa eu ver se vai dar certo. Ah, não vai dar certo. É que eu tenho uma luz aqui. Achei que fosse dar certo. Se eu pego uma luz e coloco em cima do meu celular, essa que eu tô olhando por cima, qual que vai ser a sombra dele? Embaixo. Nesse plano. Eu marquei a letra I, mas eu errei. Você marcou a letra E e errou? Não, acho que eu fiquei entre A e E, só sei que eu errei essa questão. Então, se aí tá certo, eu tinha marcado a A. É a letra E. Deixa eu abrir para vocês verem. Abre o GeoGebra. Eu trouxe ele no GeoGebra para ficar mais fácil para vocês verem. Vou abrir ele aqui. Aqui. GeoGebra. Gente, só fala para mim se a hora que eu mexer aqui vai estar aparecendo para vocês. Materiais. tá aparecendo sim, prof. Você tá mexendo. Projeção ortogonal. Então, aqui ele tem várias coisinhas que a gente vai tirar ele, porque não vamos precisar. Não vamos precisar dos eixos. Eu não vou precisar desse extra. Não vou precisar desta face. Não vou precisar do frontal. Não vou precisar da lateral. O meu objeto eu vou precisar. O superior eu vou precisar. Então, como que ficaria aqui? Você está vendo a minha figura, né? Se eu projeto ela aqui embaixo, do meu cubo, então aqui dentro, ó, onde tá vendo que fez um xizinho aqui? Eles vão ser ligados, esse pontinho do meio aqui, ó, vai ter uma diagonais ligando aqui, ó. Esse ponto vai ligar nesse, esse ponto aqui vai ligar nesse, esse vértice vai ligar nesse. E ele vai projetar, então vai vir um sol por cima dessa imagem e vai ser projetado no chão. Então, cada vértice vai ser também projetado embaixo. Aqui. Se eu tenho meu pombo assim, vender ele assim. Ele vai ser projetado embaixo. E quando eu projeto ele embaixo, deixa eu achar aqui, aqui, superior, lateral. Ele tem que estar o vértice aqui do lado. Tá vendo, gente, o que acontece com a professora? Aqui, gente, ó. Eu só preciso tirar a face lateral, frontal, que a gente não precisa do lado. Aqui, ó, tá vendo? Quando eu olho de lado, ele vai aparecer ali. Eu não vou precisar disso. Eu não vou precisar da minha lateral. Eu vou deixar o meu objeto superior. Eu vou girar o objeto para vocês verem. Ó, quando eu projeto ele, lembre-se que tem os vértices ligados de dentro do pontinho, que está aqui no centro. E cada pontinho vai descer aqui, ó. Esse pontilhado desce aqui, esse pontilhado desce aqui, esse pontilhado desce aqui. E ele vai formar essa figurinha aqui, ó. Quando ele é projetado a sombra. Quando ele projeta o sombra em cima dele. Ele forma aquela figurinha ali.
qual a figurinha que ele vai formar. O que vocês acham? Vamos lá no exercício. Vocês entenderam como que forma a figura dele? Dos pontinhos que vai descendo? Sim? Sim. Então, eu vou parar de compartilhar minha tela. E a gente vai voltar lá no exercício. Janela. Então, o mais próximo daquela figura é a letra E. Ele não vai ser um quadrado, porque ele é um cubo. Então, se o cubo ele bate o sol, ele não vai formar só um quadrado pequenininho. Ele tem as partes de cima do cubo, porque quando eu desenho o cubo aqui, ó. Ai, abriu o negócio errado. Eu tenho aqui o meu cubo. Ele vai projetar num plano embaixo. Ai, gente, pelo amor de Deus, cubo mais feio. Seleção do negócio melhor. Ok. Ele vai fazer a projeção, tem que contar todos os pontinhos. Esse lado, esse daqui, esse daqui, esse daqui. E fazer as ligações no meu cubo. Aqui eu não desenho o cubo certinho. Para fazer as ligações dele. Ele vai ligar aqui, aqui, aqui. Certo? Por isso que eu não posso falar que ele vai ser em forma de um quadrado. Porque ele não tem só uma base aqui. Ele tem a base de cima também. Para fazer. Então, ele não vai projetar só essa parte de baixo aqui. Ele vai projetar aqui em cima também. Ok? Querem? Vamos dar uma respiradinha? Beber uma água, dar uma descansadinha na mente e a gente volta? Sim? Bora? Vou parar a gravação.